Bom dia, mais um Homens da Palavra no ar. Provérbios capítulo 12, versículo 11, nos é dito: o que lavra sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. A primeira coisa que nós aprendemos desse texto é que homens de verdade, eles são trabalhadores. Homens de verdade entendem que nada nessa vida acontece sem trabalho e sem esforço. Homens de Deus, homens sábios, percebem que é do seu suor que adquire-se o alimento conforme a Escritura. Homens piedosos, homens sábios não fogem do trabalho, pelo contrário, eles se esforçam com diligência diariamente, todos os dias, em seus trabalhos. Eles se dedicam a isso, sabem que foram feitos para o trabalho, assim como Adão foi colocado no Éden para cuidar, para cultivar. Homens sábios, homens de Deus, perceberam, entenderam e vivem dessa maneira. Quando a Bíblia nos fala sobre lavrar a terra, ela está a nos falar tanto do esforço, tanto da força empregada nesse trabalho, e aqui também há espaço para trabalho intelectual. Não importa se você trabalha de forma braçal ou de forma intelectual, ambas as formas requerem muito esforço e diligência, mas o texto nos fala sobre empregar esse esforço, bem como não apenas em um dia, ou em um mês, ou em 2 meses, mas a ter uma vida. O lavrador é aquele que tem uma profissão, o lavrador é aquele que é o agricultor, o lavrador é aquele que faz isso durante toda a sua vida. E se você já viveu no campo, se você já viveu na roça, você sabe que os lavradores, eles trabalham até os seus 70, 80, alguns até 90 anos no campo. Ou seja, eles dedicam uma vida de trabalho. É sobre isso que esse texto está nos falando. Que homens piedosos, homens de verdade, eles entregam as suas vidas, eles dedicam as suas vidas em trabalhar, e eles trabalham a vida inteira sabendo que esse é o seu papel. Eles não cogitam a possibilidade de serem preguiçosos, de não produzirem, de ficarem parados. Eles não sabem ficar parados, porque eles entendem que o homem é um meio pelo qual Deus cria, Deus mantém, Deus abençoa, Deus sustenta o mundo. Então, o que nós aprendemos desse texto é que nós devemos trabalhar e que nós devemos ser perseverantes em nosso trabalho, que isso deve ser não apenas uma coisa que nós fazemos, uma função da qual desempenhamos, mas que isso deve ser uma marca do nosso caráter, isso deve ser algo forte em nossa personalidade. Homens que trabalham, homens diligentes. E geralmente, nós homens não nos importamos com resultados pequenos, isso é muito ruim. A maioria dos trabalhadores vão apenas conseguir o seu pão diário, apenas o sustento para mais um mês. E nós, homens, temos a tendência de menosprezar os humildes começos. A Bíblia nos diz para não menosprezarmos os humildes começos, mas nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de menosprezar tanto as pequenas coisas, os pequenos valores que recebemos, como também os resultados finais desse trabalho, ou seja, tudo o que nós conseguimos ajuntar ou realizar ao longo de um grande período de trabalho. Não apenas menosprezamos aquilo que a curto prazo nós recebemos, mas também é normal, depois de trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 anos, olharmos para trás e nos decepcionarmos, porque ainda não conseguimos adquirir tudo aquilo que nós queríamos. Mas, na verdade, isso não importa. O que realmente importa é o trabalho que o trabalho produz em nossos corações. Trabalhar produz algo em nossos corações. Trabalhar dessa forma diligente produz algo em nossos corações. E o homem que trabalha de forma árdua, o homem que trabalha de forma árdua e diligente,
ele mantém o foco naquilo que é importante e real. E ele aprende a vencer e viver no mundo real. E isso é o mais importante. Isso é o maior resultado, isso é o maior benefício que o trabalho pode nos dar. Vocês já ouviram, com certeza, adolescentes falando sobre o futuro, dizendo que quando eles crescerem, eles vão investir, então eles não entendem como que os seus pais não conseguem ficar ricos, é muito simples, é só inventar alguma coisa, é só investir aqui e ali, e logo você tem uma casa, logo você tem um carro. Adolescentes vivem uma utopia, um sonho, vivem no mundo da fantasia, pensando que tudo é fácil. Eles não entendem a dificuldade que é pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água. Eles não entendem o supremo esforço que é necessário para pagar um aluguel, para comprar um carro, uma casa. Isso requer muito suor, isso requer muito trabalho, isso requer muito esforço, mas os adolescentes, eles pensam que, na verdade, homens que demoram para adquirir essas coisas, eles não são inteligentes o suficiente, eles não são tão espertos quanto eles, e que quando eles crescerem, quando eles se tornarem mais velhos, tudo será fácil. Talvez você até falava isso, talvez até você pensasse isso quando se reunia com seus amigos e dizia que ia fazer isso ou aquilo e que não entendia porque o seu pai tinha tanto medo, a sua mãe, de investir nisso ou naquilo, era fácil, era simples. E depois, então, no mundo real, esses adolescentes aprendem, e nós tivemos de aprender, que na verdade, para avançarmos 1 metro na vida, é necessário rastejar com muito esforço. A vida é uma guerra e é necessário muito trabalho para conquistar as coisas. E o mais importante que o trabalho nos dá é isso, esse caráter, essa personalidade sábia. O trabalho produz sabedoria. É exatamente isso que é a sabedoria. Sabedoria aqui se apresenta como ter entendimento de como funciona o mundo, de como as coisas realmente são. Uma pessoa sábia, um homem maduro, é aquele que discerne, que entende, que percebe como as coisas funcionam. O sábio, ele percebe o tempo e o modo, ele entende como as coisas são. E se um homem é sábio, ele deve saber que nesse mundo ele precisa trabalhar diligentemente. Não apenas o caráter, mas também o que o texto nos diz é que nesse mundo, geralmente, esses homens são aqueles que são bem-sucedidos. Se nós ficássemos apenas com o benefício da sabedoria que o trabalho nos dá, da glória a Deus, porque aquele que trabalha, ele manifesta a glória de um Deus que trabalha e não se cansa. Se nós ficássemos apenas com o resultado da nossa porção diária ou mensal, podermos sustentar a nossa casa, podermos sustentar os nossos familiares, ou seja, sermos uma fonte de suficiência, ainda que não fosse em abundância, como diz o texto está dizendo que o que lavra a sua terra terá pão em abundância. O livro de Provérbios não é um livro de promessas, é um livro de sabedoria. Então ele está mostrando o que geralmente acontece no mundo. Ele nos ensina, o livro de Provérbios, sobre aquilo que é sábio. E o que o texto está nos dizendo é que geralmente homens diligentes, homens que trabalham de forma árdua, são aqueles que prosperam nesse mundo. São aqueles que alcançam os melhores lugares. E isso você só verá depois de longos anos de trabalho. Os homens que chegaram a grandes posições sempre foram homens que trabalharam bastante. Trabalharam 10, 20, 30, 40, 50 anos, perseveraram diligentemente, então chegaram lá, e é isso que o texto está nos dizendo. Esses que chegam à riqueza ou em altas posições sem ter trabalhado duro, esses que desprezam essas coisas, eles vão murchar.
ainda que por um momento eles floresçam, porque quem não tem sabedoria para conquistar, também não tem sabedoria para manter. Quem despreza essas coisas não tem juízo e corre atrás do vento, é o que diz o texto. Mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Aquele que despreza o trabalho e vive uma vida em torno da vaidade, dizendo e pensando que não é necessário se preocupar com essas coisas, não é preciso trabalhar tanto, isso é tolice, isso é, na nossa linguagem, idiotice, insensatez, burrice, para ser mais claro. Esses são aqueles que nunca conseguem nada. E quando conseguem, como eu disse, quando herdam algo, quando alguém os coloca em alguma posição, logo eles caem, logo tudo termina, logo a escassez vem, porque quem não tem sabedoria para conquistar, não tem sabedoria para manter aquilo que tem, aquilo que possui. O meu desejo para você, a minha oração para você nessa meditação é que você não despreze o seu trabalho. Não importa o que você está fazendo, não importa se você ganha por dia para trabalhar em uma obra, como pedreiro, como servente, não importa se você é um cobrador de ônibus, um motorista, não importa se você é um soldador, não importa se você é um professor, não importa se você é pastor ou se você é gerente de uma grande empresa, bancário, não importa o que você faz, importa o que o trabalho faz em você, que você tem os seus olhos nisso. Em primeiro lugar, você glorifica a Deus com o seu trabalho, você manifesta no mundo um Deus que trabalha, você produz no mundo serviços, presentes, dons, benefícios para os outros. E o que mais importa é que o trabalho lhe dá sabedoria. O trabalho lhe dá sabedoria. O trabalho produz em você aquilo que Deus quer que o trabalho produza, um caráter aprovado. E também alimente esperanças quanto ao futuro. Esse é meu conselho e meu encorajamento para você, porque eu estou com 36 anos e todos os homens bem-sucedidos que eu vi, eles foram homens focados que não pararam de trabalhar. Porque em um mundo onde existem tão poucas pessoas de caráter, tão poucos homens dedicados, sempre haverá um lugar, um bom lugar para um homem esforçado. Sempre haverá um homem que valorizará o seu trabalho. Sempre haverá um homem em alta posição que vai querer alguém do seu lado como você. Alguém de caráter, alguém íntegro, alguém que é um trabalhador diligente. Isso pode demorar um tempo, mas é muito provável que o livro de Provérbios está dizendo, essa é a sabedoria da Palestina, é a sabedoria do mundo antigo. É muito provável que você terá abundância de pão no futuro, que você será uma fonte de suficiência para todos à sua volta se você continuar no seu trabalho. Então não desanime, levante a cabeça, se esforce, continue se dedicando e o Senhor está vendo tudo isso e eu tenho certeza que Ele sabe recompensar os seus. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.